Isso mesmo, 125 anos que os primeiros missionários redentoristas chegaram em Aparecida e 75 anos da criação da província de São Paulo. Então, ontem, hoje e amanhã é um tríodo festivo, celebrativo dessa data importante, não só para a congregação, mas também principalmente para a cidade de Aparecida, porque muito se desenvolveu também após a chegada dos primeiros redentoristas. Ontem à noite começou a programação, quem mostra para a gente é a repórter Thalita Galvão. Como uma noite especial merece, ela começou com uma bela e emocionante apresentação do projeto de educação musical do Santuário Nacional, o Pensa. Na sequência, foi a vez de apresentar o hino que marca essa celebração. E apareceram os bárbaros de fé, trazendo na bagagem o santo evangelho e as constituições do santo fundador. Momento importante para quem pensou e compôs o hino dos 100 anos e agora volta para registrar mais essa história. Quando eu fiz esse hino a pedido dos organizadores deste jubileu, eu tive que estudar, apesar de que a gente desde criança conhece a história da congregação, conhece o fato principal dessa vinda dos alemães, especificamente os bávaros, para o Brasil. Então não era a questão de estudar a história, mas de estudar um meio de passar em 2 estrofes de música todo o conjunto, toda essa realidade de 125 anos da chegada dos bávaros ao Brasil e dos 75 anos da nossa província de São Paulo. Então, em 2 estrofes, falar de tudo, eu tive que remover bem, mas numa noite saiu. E as celebrações seguem até sábado aqui no Seminário Santo Afonso. O tríduo jubilar, além de reunir missionários redentoristas de todo o estado de São Paulo, promete movimentar de forma especial a comunidade de Aparecida, que há 125 anos se dedica a serem os guardiões da rainha e padroeira do Brasil e onde cresceu o amor e a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Dada a importância desse jubileu, a gente quis que fosse mais do que um dia de celebração, 3 dias, um tríduo. Assim como a gente está acostumado a celebrar um tríduo de um padroeiro, a gente quis celebrar esse tríduo e ter a oportunidade do encontro da família redentorista, dos padres, dos irmãos, em vários momentos. Um momento mais interno, de um momento mais nosso, de reviver a história, um momento junto com o povo, de um ato público e alguns momentos reservados de comemoração e de partilha de vida. E para isso teve religioso que até atravessou o oceano, tudo para estar aqui. Mentre stavo qui questa sera, Quando eu estava aqui participando dessa noite, eu percebi o quanto a nossa missão é uma missão católica, não só no sentido universal, mas no sentido da diversidade do trabalho que realizamos. Pensando um pouco na história da congregação dos missionários redentoristas alemães que para cá vieram, é o paradigma de tudo aquilo que nós vivemos na congregação, na igreja. E eu ainda quero acrescentar o quanto o Santuário Nacional é importante para nós redentoristas. Ele nos permite aproximar do povo mais simples e mais pobre. Ainda na noite histórica, como foi chamada e vai ser lembrada, o superior provincial de São Paulo, padre Marlos Aurélio da Silva, recordou os caminhos percorridos desde o dia 28 de outubro de 1894, quando os primeiros redentoristas bávaros que saíram dessa região da Alemanha chegaram a Aparecida, até o dia 15 de outubro de 1944, data em que nascia a província de São Paulo. O que a gente percebe de tudo isso é que os redentoristas, de fato, foram pioneiros, desbravadores. Quando chegaram em Aparecida, conforme já estamos ouvindo há tantas vezes, tantos dias, né? Muitas dificuldades, o país era pobre, Aparecida, 500 habitantes. Enfim, esses homens foram corajosos, porque deixaram a pátria, a Alemanha, que era um lugar confortável, de segurança, de referência para eles. E se colocaram a caminho de um mundo desconhecido e incerto, sem saber a língua, sem conhecer os costumes, nunca tinham estado aqui. Então foram verdadeiramente desbravadores, pioneiros, né? Missionários. Eu acho que a grande motivação deles nasce realmente da fé.
Todo o trabalho que a gente tem hoje em dia, tanto do Santuário Nacional, da Editora Santuário, da Rede Aparecida de Comunicação, esse trabalho de evangelização por meio da comunicação é resultado daqueles primeiros que chegaram aqui em Aparecida e tiveram a ousadia de prosseguir com essa missão. Hoje de manhã teve uma oração e algumas urnas com os restos mortais dos primeiros redentoristas que chegaram em Aparecida também foram apresentadas justamente para relembrar o trabalho dos primeiros que chegaram aqui. Também teve uma mesa redonda mais cedo, com alguns pontos e algumas áreas de ações da congregação aqui na província de São Paulo. Mas para falar um pouquinho dessa data celebrativa, está aqui comigo o Padre Rogério, ele é do Governo Geral da Congregação Redentorista, dos Missionários Redentoristas. Padre, uma boa tarde para o senhor. Por que é tão importante a gente comemorar e celebrar 125 anos da chegada em Aparecida e 75 anos da criação da província de São Paulo? Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem através dos meios de comunicação da TV Aparecida. Celebrar este jubileu para nós é uma alegria, é momento de dar graças a Deus por aquilo que Deus fez em nossa vida. Ou seja, suscitar no coração desses primeiros homens esse entusiasmo para que eles saíssem de suas terras e viessem até aqui e lançar esta semente. Essa semente foi lançada, essa semente produziu e chegou até hoje. Então também é um momento de fazer uma memória agradecida a todos eles. E também aqueles que continuaram e fizeram com que a congregação chegasse até os nossos dias de hoje. E também isso é um momento de entusiasmar as novas gerações que estão conosco e que também vão continuar a província, a nova província que virá e a congregação também no futuro. E os missionários aqui em Aparecida, eles têm uma grande missão, que é da devoção mais popular do país, onde está o Santuário Nacional, tem a imagem da padroeira do país. E isso também é uma missão, uma grande responsabilidade para a província de São Paulo. Exatamente, ou seja, hoje de manhã, ontem aliás, eu vi a Virgem de Altetim, que também é uma Virgem negra, e via também a Virgem Aparecida. E eu pensava, interessante, que coincidência, né? A Virgem Negra de Altetim que envia os redentoristas para cá. E aqui eles são acolhidos pela Mãe Aparecida, a Mãe Negra de Aparecida. Então, esta beleza e esse carinho também com que os redentoristas eles acolheram essa missão e que propagam essa devoção à Nossa Senhora Aparecida, né? Então, hoje em dia, quem não conhece Nossa Senhora Aparecida, eu creio que é muito difícil, porque, de fato, né, através dos meios de comunicação, dos escritos e tudo aquilo que a gente pode fazer, a devoção à Senhora Aparecida, ela é divulgada. Padre Rogério, muito obrigada, pela participação aqui no TJ Aparecida. A programação depois do almoço continua, 15h da tarde tem um ato celebrativo na Basílica Velha. Depois disso, vai ter uma caminhada da Basílica Velha em direção ao Santuário Nacional e 6h da tarde tem uma Santa Missa que será presidida pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, no Santuário Nacional. Amanhã de manhã também continua a programação e na segunda-feira você vê a cobertura completa do que aconteceu hoje, nesse dia de festivo aqui em Aparecida.